culto da igreja cristã. Mas o que é o culto? Né? Como se realiza o culto? Como surgiu o termo culto? Olha, dentro da igreja cristã, nós devemos entender que o culto sim teve uma origem. E se nós formos analisar a nossa bússola, que é a Bíblia Sagrada, o culto, ele teve origem lá no Éden. Porque na realidade o que é culto? O que é culto? Culto é uma atividade que você presta para outro. Então lá no Éden, Adão já realizava um culto. Para quem? Um culto para Deus. Ou seja, o objetivo de Adão estar lá no Éden era fazer algo para agradar a Deus. Então, o culto é fazer algo para agradar a Deus. Então, o que nós devemos entender como culto? Que o culto é um serviço a Deus. Nós estamos prestando um serviço a Deus. Por isso que nós devemos ter uma alegria, devemos ter um entusiasmo, devemos ter uma organização, porque é um serviço que nós estamos prestando a Deus. O culto ele tem que ser solene, tem que ter uma forma, o culto tem que ter uma forma, ou seja, uma organização ou uma liturgia. Que o apóstolo Paulo, ele mesmo diz que tudo nós temos que fazer dentro de uma organização. Por quê? Porque nós estamos prestando um culto a Deus. Por isso que esse culto ele tem que ser solene, tem que ter uma forma que significa uma liturgia, um começo, um meio e um fim. Não pode ser aquela coisa bagunçada, aquela coisa que não tem uma organização, não tem uma liderança, não tem alguém fazendo ali, colocando ordem neste culto, tá? Então, o culto também, ele tem que ser santo, tá? Por que o culto tem que ser santo? Porque nós estamos prestando um serviço a Deus. Então ele tem que ser separado, ele tem que ser diferente das solenidades comuns dos humanos, tá? O culto ele tem que ter uma base bíblica, tem que ser diferente e baseado na Bíblia Sagrada. Ou seja, o culto hoje ele tem que ser cristocêntrico, direcionado a Cristo. A pessoa central tem que ser Cristo. A pessoa central que tem que ser louvada, que tem que ser adorada, que tem que ser elevada, venerada, é a pessoa de Jesus Cristo. Temos que ter cuidado com os esquisitismos que acontecem hoje nos cultos. Os cultos têm acontecido na atualidade muito esquisitismo, que nós não vamos comentar aqui nesse momento, mas eu convido você para meditar no esquisitismo que há em algum culto. Há uma desvirtuação e nós temos que ter um cuidado muito grande para que esse culto venha ser cristocêntrico. E como é que um culto pode ser cristocêntrico? Um culto ele só pode ser cristocêntrico se ele tiver um respaldo bíblico, estiver enquadrado dentro da Bíblia, porque a Bíblia, pessoal, é a nossa regra e prática de fé, ou seja, é a nossa orientadora, é a nossa bússola. É através dela que nós conhecemos acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo. Então, quando nós temos esse conhecimento, essa fundamentação, o nosso culto realmente está prestando um serviço a Deus. O propósito do culto. Então, todo culto, ele não pode ser aleatório, ele tem que ter um propósito. Qual o propósito principal do culto? Glorificar a Deus. Então, se nós nos reunimos para celebrar o culto
e o propósito primordial não for glorificar a Deus, festejar a Deus, venerar a Deus, exaltar a Deus, esse culto não é um culto bíblico, tá? Então, propósito número 1, glorificar a Deus. Então, quando é que um culto não se cultua a Deus? Bom, quando Deus não está no centro. Muito fácil de discernir quando um culto ele não cultua a Deus. Ou seja, quando as pessoas se reúnem dentro de uma localidade ou até no ar livre e dizer, nós vamos prestar um culto, e aquele culto ele não é um culto direcionado a Deus, tá? Por quê? Quando o culto é direcionado a Deus, a pessoa principal que está sendo aclamada ali tem que ser o Deus criacionista, o Deus dominador. Então, quando nós entendemos essa soberania divina, nós realmente temos aquele prazer que já nasce nos nossos corações de cultuar a Deus, de glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus. Então, terceiro, o culto também tem que edificar a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Então, quando nós estamos dentro da vontade de Deus e nos reunimos para prestar um culto a Deus, quando nós saímos daquele culto, nós saímos edificados, nós saímos com uma fé mais consolidada. Por quê? Porque aquele culto nos edificou, nós como igreja, porque ele teve um direcionamento, aquele culto ele teve Deus como foco central, Deus como a pessoa que foi glorificada. E quando nós fazemos isso, não tem como nós nos alegrarmos, não tem como nós ficarmos satisfeitos e com o desejo de retornar novamente para cultuar a Deus, tá? A liturgia do culto. Bom, primeiro, exposição da Bíblia. Ao culto, ele que tem que ter também a primazia da exposição bíblica, porque é através da Bíblia, gente, que nós conhecemos o Deus criacionista. Nós jamais podemos ter intimidade com Deus, conhecer a Deus, saber algo acerca de Deus, se não for através da Bíblia Sagrada, tá? Quando a Bíblia Sagrada é desprezada nos cultos, nas celebrações, claro e evidente que aquele culto ele deixou de ser um culto cristocêntrico para ser um culto antropofóbico, ou seja, um culto que foi direcionado ao homem. Quando o culto é direcionado ao homem, não tem a Bíblia como o livro principal do qual nós regemos para apresentar esse culto. Está entendendo? Então, muitos cultos hoje apresentam muitas programações, ele deixa 15 minutos, 20 minutos para a exposição da palavra. Então, esse culto não é um culto que tem a Bíblia como a primazia para ensinar as pessoas, que ninguém consolida a fé se não for através da Bíblia. Ninguém consegue se firmar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo se não for através da Bíblia, tá? Porque a Bíblia ela tem um poder sobrenatural quando ela é exposta de uma maneira que o Espírito Santo o seu intérprete, está passando para os ouvintes, algo fantástico acontece em nossas vidas. O que é que Paulo fala lá no capítulo 10, no versículo 17? Que a fé, ela vem por quê? Pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E aonde é que nós encontramos a palavra de Deus? Através da Bíblia Sagrada, tá? A adoração tem que ser altruística, ou seja, a adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 14, 26, ou seja, a adoração, quando eu saio da minha casa para um local que foi consagrado para prestar um culto, eu tenho que ter
esse prazer de adorar ao Senhor. E nós podemos também adorar o Senhor através do louvor, porque Deus habita no meio dos louvores. Eu não quero que dizer que você só adora a Deus através do louvor. O louvor é uma demonstração, tá? Uma demonstração que você está contente, você está feliz aonde você está e o que você está fazendo, né? O lugar da oração no culto pentecostal. Bom, os cultos pentecostais, eles são cultos alegres, fervorosos, porque os pentecostais, eles têm já na sua essência, porque receberam o batismo, creem no batismo no Espírito Santo e recebem essa alegria da qual o mundo não compreende, o mundo não entende. Então o culto, a adoração pentecostal, ela tem esse fervor, essa alegria, esse dinamismo que faz com que as pessoas lá de fora comecem a ver, poxa, como pode esse pessoal esbanjando essa alegria em um momento tão difícil? Porque quando nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós realmente somos alegres em qualquer situação. Para nós concluir, nós podemos aqui quais são os pilares da edificação: adoração, oração, meditação da palavra e jejum.